Estamos em mais um quadro da meditação diária e o tema de hoje é: Jesus é a justificação do pecador. Nosso texto base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. No primeiro sábado, após chegarem a Antioquia da Persídia, Paulo e seus companheiros caminharam-se à sinagoga. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga convidavam Paulo, juntamente com o que estavam ali, para dizer alguma palavra de exortação ou de consolo para os que estivessem ali presentes. Paulo então levantou-se e falou. Paulo vai enviar a eles uma mensagem. O resumo do seu discurso é dado mais em um tanto extenso, provavelmente para mostrar a espécie de sermão que se costumava a pregar nas sinagogas. Narrou o livramento que Deus operara em prol do povo de Israel por ocasião do êxodo, e esboçou-lhes a história de Moisés a Davi. Depois passou de Davi ao prometido Messias da sua descendência, declarando que este Messias prometido aparecera nos seus dias na pessoa de Jesus, cuja morte e bem atestada ressurreição provaram ser ele o Messias predito nas escrituras hebraicas. Como Pedro em Pentecostes argumentou que as palavras do Salmo 16, versículo 10, não permitirás que o seu santo veja a corrupção, não podiam aplicar-se a Davi, pois Davi viu a corrupção, mas ao descendente de Davi, que naqueles últimos dias, segundo fora evidente, ressurgira dos mortos. O sermão findou com a aplicação à situação presente do aviso do profeta Abacuque, às vésperas da invasão dos caldeus. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei. Paulo está chamando a atenção que este descendente de Davi, conforme a promessa, ele foi levantado por Deus para ser o Salvador de Israel. Deste mesmo qual primeiramente João veio pregando e anunciando o batismo do arrependimento. Este João mesmo que ele testifica do versículo 24 e 25, ele fala que João mesmo, quando completava a sua carreira, vai dizer que ele não era o Cristo, mas que viria aquele de qual ele, João, não seria digno de desatar as sandálias dos pés, e que este homem, conforme ele diz no verso 27, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lê todos os sábados. Condenaram Jesus porque não o puderam crer, mas ao fazerem isso, estão cumprindo na verdade com as escrituras que eles mesmos ensinavam e pregavam todos os sábados. Preste atenção, Paulo está em defesa da ação de Jesus Cristo como provedor da salvação e como causa da justificação de Deus. Ele continua dizendo que, embora este Cristo tenha sido condenado sem nenhuma causa de morte, ele fala no versículo 28, mas ele repete ainda a ideia de que isso era necessário para que se cumprisse as escrituras. Versículo 29 ele fala isso, para que então, por este, possamos anunciar a remissão dos pecados. É exatamente o que ele fala no versículo 38. Tudo isso acontece com Jesus, este que vem da descendência de Davi, este do qual as escrituras testificam dele, é para que pudesse então, no sacrifício deste homem justo, deste homem sem pecado, pela morte dele,
pudesse então anunciar a remissão de todos os pecados. E para que, conforme o texto que nós lemos, versículo 39, onde temos o ápice do discurso de Paulo, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele, por quem? Por Jesus, todo aquele que crê é justificado. Paulo está dizendo da ineficácia da lei, que embora cumprisse o seu papel, que em outros momentos Paulo vai dizer que seria simplesmente para mostrar o pecado e fazer o homem conhecer o pecado, mas não seria eficiente para justificar. Por justificados entendemos que perdoados somos feitos justos, justos pelos méritos de Cristo. Aquele que cumpriu toda a lei, ele é justo. Jesus cumpriu toda a lei, é isso que ele fala. Não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. Ele vem cumprir para poder dar a justiça da lei àqueles que recebem a ele como razão da sua salvação. Preste atenção, quando falamos de justificação, falamos sim de algo que vem juntamente com o perdão dos pecados. Paulo defende esta ideia da justificação todo o tempo. Em suas epístolas a Romanos ou a Gálatas, Paulo sempre está defendendo a ideia da justificação que é vivida através da fé, como um presente da graça de Deus, a ação redentora de Deus em favor daquele que acredita no Senhor Jesus Cristo. Eis aqui, ouvinte, as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, o perdão de pecados e a liberdade da culpa. Quando falamos de remissão, falamos do perdão dos pecados, daquilo que nos condenaria, daquilo que nos desabonaria diante de Deus. Agora somos perdoados, isso é remissão. E também através deste justo, que como Paulo defende no seu discurso, daquele que ninguém achou culpa nele, mas foi condenado para cumprimento das Escrituras, é por este sacrifício que somos justificados, ou seja, é por ele que nós vivemos a liberdade, temos a liberdade da nossa culpa, mediante a fé em Jesus Cristo. Estas boas novas do Evangelho é para mim e para você. Você já recebeu o perdão de Deus? Como você se sente ao receber o perdão do Senhor, ao entender que você está justificado diante do Senhor, da morte e ressurreição de Jesus? Duas bênçãos resultam para a nossa vida: remissão dos nossos pecados e a justificação da nossa situação diante de Deus. Embora a lei de nada justifique, como eu disse, a lei foi o aio que conduziu os filhos da promessa até alcançarem a maturidade. Aio é meio intermediário, até que chegasse a plenitude dos tempos, em que o povo de Deus entenderia e receberia o Evangelho, e este Evangelho fosse recebido e cumprisse o seu propósito com toda a eficácia através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conclui nos versículos 40 e 41 com uma advertência extraída de Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. O que Paulo está advertindo através da própria escritura que eles criam e pregavam todos os sábados, conforme nós já lemos, o que ele está dizendo é claro: Jesus Cristo é o meio eficaz da graça de Deus, visto que a lei não pode justificar. Nós entendemos que há uma remissão de pecados sendo disponibilizada através do sangue inocente derramado no madeiro. Mas os profetas também advertiam que se o povo de Deus não se arrepender, uma grande tragédia lhe sobrevirá. E nós sabemos que não há uma tragédia pior do que ser ausentado de Deus pela eternidade. Tem pessoas que servem a Deus por medo do inferno. Eu tenho certeza que muito pior do que
Se pensar em inferno e pensar em lago de fogo ardente, muito pior do que pensar nisso é pensar em estar ausente de Deus na eternidade, não poder desfrutar da presença de Deus na eternidade. Não há nada pior do que isto. Ao concluir o seu discurso, nós observamos no capítulo 42, aqui do texto de Atos, capítulo 13, que esta nova e hesitante mensagem criou uma grande agitação naquele povo. Depois do culto na sinagoga, muitos dos ouvintes de Paulo mostraram-se desejosos de aceitarem a sua mensagem. Preste atenção, haviam ali pessoas, o texto não nos mostra especificamente quem eram aquelas pessoas. Se eram judeus, se eram gentios, era o povo. Uma coisa eu sei, a mensagem que vem a partir de Jesus Cristo, ela é para alcançar judeus, gregos, gentios, sem classe social ou demanda cultural. O importante é eu e você entender hoje que este Jesus, este Cristo, ele foi morto. Este sangue inocente foi derramado para a remissão dos nossos pecados e também para nos fazer justos diante de Deus, para através destes méritos alcançados de um sangue puro, perfeito e inocente, nós pudéssemos desfrutar hoje novamente da presença de Deus em nossa vida e sermos livres das culpas e das consequências que o pecado pode trazer em nossa vida. Se aproprie da graça de Deus nesta oportunidade. Receba Cristo na tua vida. Receba o perdão dos seus pecados. A sua história será diferente a partir do momento que a justiça de Deus operar na sua vida, que a justificação de Deus acontecer na tua vida.